Bom dia, que maravilha, que alegria estarmos juntos em mais um vídeo no nosso canal. Esse canal que é feito para a gente poder partilhar pessoas do bem, gente do bem, histórias edificantes, histórias da igreja, né, ensinamentos. E hoje, com muita alegria, nesse dia, temos a alegria mesmo, o prazer de receber o Padre Francis. Todo sacerdote é muito amado, muito querido, mas eu especialmente amo muito o Padre Francis. É um padre que, na minha vida, em momentos difíceis, desertos que eu vivi, o Padre Francis estava sempre ao meu lado. É um padre muito querido, muito amado. E hoje, então, Padre Francis, com muita alegria, recebo o senhor no canal. Seja Obrigado. bem-vindo. E nesse dia, a gente vai ter a alegria agora, já iniciando a Semana Santa, iniciando essa semana maior da nossa igreja, né? A gente meditando a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conversar com o Padre Francis para que ele possa aprofundar o nosso conhecimento sobre a Semana Santa, para a gente poder viver bem esse tempo tão rico, tão importante. Então, Padre Francis, a gente conversando sobre a Semana Santa, né, conhecida como a Semana Maior, esse momento central da nossa fé. Como é que o senhor vê a chegada da Semana Santa? Como é que o senhor vê esse período tão rico para a igreja, para todos nós? Muito bem, Arthur. Bom dia. Então, e obrigado, uma alegria Prazer. também estar, né, juntos. E diria que, sem dúvidas, a Semana Santa, a Semana Maior, é para a igreja aquele momento em que nós vivemos os mistérios mais importantes da nossa fé. Vivemos porque não somente celebramos como algo do passado, aí é que está algo muito particular e muito próprio da chamada liturgia da igreja que nós celebramos, porque quando nós celebramos a liturgia na igreja, não são celebrações do passado, mas são celebrações em que nós entramos no mistério de um acontecimento da nossa salvação, que tem como ponto alto a vinda de Cristo, hoje inclusive, né, que estamos a gravar este vídeo, 25 de março, que é a recordação também da Anunciação, quando o Sim. Verbo de Deus se fez homem. E então este é o ponto central, né, da nossa fé. Deus envia seu Filho ao mundo. Então, quando nós celebramos a Semana Santa, nós com a liturgia entramos na vida de Cristo, Cristo entra também na nossa vida e com a igreja nós vivemos e revivemos aqueles momentos mais importantes da vida de Cristo. E o ponto alto é a sua paixão, morte e ressurreição que nós vamos celebrar na Semana Santa. Então isso já é uma coisa muito importante que devemos ter presente quando nós, católicos, nós celebramos na liturgia. Nós não estamos celebrando uma coisa do passado, mas nós estamos entrando no mistério da nossa fé. Entramos com a vida, não é uma recordação de coisas do passado. Então Verdade. daí esta importância também da participação na liturgia da igreja e em que nós vamos, né, celebrar com toda a riqueza que é de cada celebração, que a gente pode também falar, né, da Semana Santa, de cada dia que tem uma Um característica e um significado próprio. significado próprio, né? Verdade. E muitas vezes, né, Padre Francisco, a gente vê assim, católicos meio que veem a Semana Santa como uma semana de feriado, de folga, né? Antigamente que a gente pudesse viajar e ir para uma praia, e pelo contrário, né? É um momento rico para a gente poder meditar, aprofundar nesse mistério tão lindo, né? Que é o Exato, centro da nossa fé. E a Semana Santa, né, Padre Francisco, ela se inicia no domingo de Ramos, né? No exatamente. domingo de Ramos, nesse momento tão significativo, né? Jesus ali no jumentinho, né? Exato. Entrando na cidade, Jerusalém. Como é que o senhor vê o Domingo de Ramos? Qual o significado? Pois é, então a liturgia do Domingo de Ramos, ela traz para nós, né, a celebração que recorda essa entrada de Jesus a Jerusalém, como você falou, e nós recordamos e revivemos isto com aquela procissão. Este ano, por questões da pandemia, em muitos lugares, a maioria provavelmente não vai ser realizado, mas de toda maneira nós entramos na igreja, né, com aquela procissão que entra recordar e reviver essa entrada de Jesus em Jerusalém. Abre a Semana Santa, como Jesus também, os judeus estavam a começar a celebrar a Páscoa deles, né? Os judeus também têm a Que é a Páscoa dos Páscoa, judeus, verdade. né? Então nós herdamos, né, o povo de Deus, né, preparado, o povo de Israel, que começava a celebrar a Páscoa, né, deles, a Páscoa hebraica, e Cristo, que é também judeu e o povo eleito de Deus, só que agora a Páscoa hebraica dos judeus vai ter o sentido pleno e verdadeiro, que todas as outras Páscoas eram uma preparação da Páscoa que é a Páscoa de Cristo. Então nós vamos entrar com Jesus na Jerusalém, que é a igreja, para celebrar agora a nossa Páscoa cristã com Cristo.
E a entrada de Jerusalém, né, de Jesus com os ramos, aquela maneira de acolherem Jesus, né, como o Messias, porque as O pessoas, Hosana, o né? Hosana, Hosana. porque é Hosana ao filho de Davi, né, ou seja, o Messias que viria da descendência de Davi. Então aquelas pessoas simples reconheciam em Jesus o Messias e por isso o acolhiam em Jerusalém. E Jesus, ele vem montado num jumento, né, que não era dele próprio, era emprestado. Então é indicar também a pobreza deste Pobreza. Messias, né, a simplicidade. Ele é Messias, ele é rei, ele é Salvador, mas não vem com força, com violência, com seus soldados. É um outro tipo de salvação que traz para nós Cristo. Não uma política social, não uma libertação somente terrena, mas é uma salvação espiritual, né? No plano de ação de Cristo que abrange o mundo inteiro, o universo inteiro, não somente neste tempo, né? Então, a Domingo de Ramos, Jesus entrando, né, na pobreza do jumento, um simples animal, e entra em Jerusalém. Nós entramos na igreja, templo que é símbolo da Jerusalém celeste, que é o céu, para nós entrarmos com Jesus e celebrarmos a nossa Páscoa, que é a missa, a Eucaristia, que é a renovação, né, veremos depois da Páscoa, de Cristo, né, no altar. Então entramos com Jesus, porque Jesus ele sobe a Jerusalém, entra em Jerusalém, na cidade, para quê? Para celebrar a sua última Páscoa, onde ele ali depois vai começar então a ser condenado e vai morrer, né, e dar a vida por nós. Então entramos na igreja com Jesus e ali ele renova a sua entrega, né? De novo, Jesus dá a vida por nós na Eucaristia. Então lemos dois evangelhos nesta Santa Missa do Domingo de Ramos, um evangelho na porta da igreja, ou então onde se começa a procissão, e o evangelho onde narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois entramos e fazemos a oração coleta do dia e entramos com a leitura da missa e depois o evangelho maior, que é o evangelho da paixão de Jesus. Já... Começa aquele evangelho, né, a ser lido, é o evangelho mais longo, então porque narra desde a condenação, né, da traição de Judas e até a morte de Cristo, né? Então, são os dois únicos dias do ano litúrgico que nós lemos o evangelho da paixão, no domingo de Ramos e no domingo, ou melhor, na sexta-feira santa, né? Então, este evangelho é um pouco mais longo, que há também vários narradores, porque é o núcleo também daquilo que nós vamos celebrar na Semana Santa, né? A paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então, domingo de Ramos, isto, abre a Semana Santa, entrada de Jesus em Jerusalém, é a igreja que entra no mistério desses dias de sofrimento, de morte de Cristo por nós, e com os ramos a indicar, né, uma forma de aclamar, de acolher, né, a Jesus também. Esses ramos que depois podem ser levados, eles são abençoados, cada um pode ter na sua casa, junto de um crucifixo. Estes ramos, aqueles que ficam na igreja, são queimados depois e deles se faz as cinzas para a quarta-feira de cinzas do ano seguinte, né, que abre a quaresma. Maravilha, né? Maravilha, e você que está vendo esse vídeo, né, já meditando esse mistério do Domingo de Ramos, né? Entrarmos com Jesus, né? Entrarmos com Jesus nesse tempo da Semana Santa, né? Vivenciarmos o que virá, que vai ser a paixão, e também ao domingo ali ressuscitando na vigília, né? Jesus ressuscitando e inaugurando essa vida nova para todos nós. E nós podemos ir, Padre França, depois dessa abertura da Semana Santa, para a Quinta-feira Santa, né? Claro. Esse dia lindo também da liturgia, né? Um dia de uma riqueza muito grande, né? No qual a gente vê a instituição da Eucaristia. Muitas vezes você que não tem noção, né? Comunga e não tem nem noção como que foi a instituição da Eucaristia para nós, a instituição também do sacerdócio, né? Exato. A bênção dos santos óleos, o lava-pés. Então agora nós vamos adentrar, o Padre França nos explicando, meditando na Quinta-feira Santa. Exatamente, então toda a semana ela, né, desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, essa Semana Santa, ela vai se encerrar com o Tríduo Pascal, né, os tríduos, esses 3 dias, né, que basicamente são sexta, sábado e domingo, mas já começa na quinta-feira à noite. Começa na quinta-feira à noite, porque na liturgia da igreja nós seguimos uma forma de contar os dias como os judeus, não como nós aqui costumamos, né, como é o modo romano, um dia começa a 0 hora, né? Os judeus contavam assim, no início da noite, da noite já é o dia. Então por isso a quinta-feira santa já é considerado como a sexta-feira. Então o tríduo seria quinta, sexta, sábado, sexta, sábado e domingo, sendo que a sexta já começou na quinta, nas vésperas, né? E aí a celebração da Quinta-feira Santa
nós temos esta missa da vespertina, das vésperas, chamada missa da ceia do Senhor e de lava-pés também, né? E como bem falou Arthur, que é a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Esses dois sacramentos que temos na igreja, né? Dentre os 7 sacramentos, esses dois também. E então, o que foi que Jesus fez naquela quinta-feira antes de morrer na sexta-feira? Então a igreja revive, entra no mistério de novo, né? E então nós celebramos a Santa Missa da instituição da Eucaristia. A Eucaristia foi instituída na Quinta-feira Santa, em que Jesus, ele com seus discípulos na ceia pascal, os judeus estavam, todos os judeus, a celebrar a Páscoa judaica, né, a Páscoa deles, e Cristo também com seus discípulos estava celebrando a Páscoa como judeus, que eles eram, o povo eleito de Deus, mas agora ele está conduzindo, né, aquela Páscoa antiga, né, e dando o sentido pleno, né, colocando um conteúdo novo, né, que agora não é mais o cordeiro da antiga aliança que é imolado, né, o cordeiro que era, né, um símbolo também do sacrifício, mas agora é ele o Cordeiro de Deus, né, como São João Batista aponta no Evangelho, é ele a vítima pelos nossos pecados, é o sangue dele que nos salva. Então, aquele sangue que vai ser derramado na cruz, mas ele antes disso, para que aquele acontecimento da cruz não ficasse só lá no passado, ele então, como ele é Deus e como ele pode fazer, né, ele pode, né, fazer com que em um rito, em um gesto, em um sacramento, a sua morte, a sua ressurreição se perpetuasse e todos que pudessem, né, comungar e celebrar este mistério, então seriam tocados pela cruz do Senhor, pelo sangue redentor. Ele quer permanecer conosco, né? Exatamente. É uma forma também dele dizer que ele volta para o Pai, mas estarei convosco todos os dias até o fim do tempo. Então, Jesus ele então instituiu a Eucaristia. No pão e no vinho se torna, né, o corpo e o sangue de Jesus. Então ali celebramos, né, na Quinta-feira Santa essa instituição, né, do sacramento da Eucaristia, que o que é? Né, um mistério, uma celebração que perpetua, que torna-se sempre presente o sacrifício da cruz de Cristo. Então a missa, o que é a missa? É atualização, é permanência, é presença de Cristo e da sua morte e ressurreição. Então a missa, o centro da missa é isto, é a renovação da Páscoa de Jesus, né, do sacrifício de Cristo na cruz. E agora não com o sofrimento que ele teve, mas ele está ali presente, né? E um outro momento importante nesta Quinta-feira Santa é lava-pés, né? O momento em que Jesus, no Evangelho de São João, narra São João que Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos. Gesto de humildade, né? Exatamente, né? Porque era um ato que quem fazia isto? Os servos, né? De uma família. Quando alguém vinha de longe, um hóspede, a maneira de se receber bem aquela pessoa era lavar os pés, porque andavam de sandálias, né, e tudo, né? Então o pé empoeirado e tal. Era uma forma, conforto, né? um conforto, uma acolhida e tal. Se lavava os pés, isso era o escravo que fazia. E aí Jesus, para dizer, olha, eu sou o mestre, mas eu vou ensinar vocês que, né, aquele que é maior deve se fazer o menor, deve servir. Este é o caminho da grandeza do reino de Deus. Aquele que é maior se faz menor. Este é o grande, né? E Jesus dá o exemplo da humildade, do serviço, do amor, né? Então ele dá a vida pelos seus amigos, dá a vida por nós. E aí lava os pés dos discípulos. Então a gente tem este gesto também, não é obrigatório, é um gesto para, digamos, mostrar para nós, né, visivelmente um ato bonito, né, de Jesus, que a nossa vida deve ser assim também, né? Lavar os pés uns dos outros, servir de tantas maneiras na vida, no mundo, no cotidiano, né? Quem é maior não é para subjugar, não é para explorar, mas é para colocar-se a servir, né? E quem é menor, então também, de todas as maneiras, né, aquele que serve aos outros, está se assemelhando a Jesus. Então, lava pés, né, este gesto, e além disto, a Eucaristia, que ela é instituída junto com o sacerdócio. Porque Jesus ele diz, né, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, é o meu sangue que é dado por vós, isto é, né, não diz isto representa, isto parece, mas ele diz, real, isto né? É o meu corpo, é o meu sangue derramado por vós, ele antecipa a sua morte na cruz, ele torna presente antes, e como ele pode antecipar, fazer presente antes no pão e no vinho, ele pode também fazer presente depois, muito tempo depois. Cristo é ontem, hoje e sempre o mesmo, né? E aí também termina dizendo ali, olha, fazer isto em minha memória. E aí ele pede aos discípulos que repitam aquilo,
ele então transfere e dá esse poder aos discípulos de realizar esta celebração. E aí é a instituição do sacramento da ordem. Né? Maravilha. Na Quinta-feira Santa também, Arthur, é interessante que há uma particularidade também na conclusão da liturgia da missa. Ela vai normal, né? Tem as leituras, né? Depois da homilia tem o lava-pés, tem a oração eucarística, a consagração, né? Naturalmente, da Eucaristia, as pessoas comungam e aí termina, né? Não com a bênção final, né? Mas o padre ele vai fazer uma oração final e vai levar as hóstias, né? Que já são o corpo e o sangue de Jesus ali presente, e vai levar até uma capela ou um sacrário preparado para uma adoração, uma hora santa. Depois pode ser uma vigília também, e não dá a bênção final. Não dá a bênção final por quê? Porque é um tríduo. Então, a quinta-feira à noite, que já é praticamente sexta-feira, a celebração da sexta e do sábado santo é como se formasse uma coisa só. Então, é como se deixasse em aberto. Não dá a bênção final, nós voltaremos para as nossas casas, naquele sentido de recolhimento, de oração ainda. A Sexta-feira Santa, especialmente, um dia de silêncio, de recolhimento. Antigamente não se ligava a televisão, a rádio, né? As pessoas nem trabalhavam, não faziam as coisas. Para que não? É Sexta-feira Santa, então é um dia de reflexão, de meditação, de respeito, né, para com a morte do Senhor. Não que seja um dia de luto, não é de tristeza, mas é um dia de reflexão. De saber o que, né, o nosso pecado, né, causou, né, a morte do Filho de Deus, os sofrimentos e o pecado que também nos distancia de Deus, e ver o amor de Deus por nós. Então a quinta-feira não se encerra com a bênção, mas com um traslado, a gente chama traslado, do Santíssimo até a capela, e ali fica por uma adoração, né? E depois ali faz-se uma hora santa ou até a vigília, lembrando que quando Jesus terminou a ceia com os discípulos, diz ele foi para o Getsêmani, o Monte das Oliveiras, para rezar. E ali ele sofre a agonia de ter sido, né, traído, de ter, né, da hora da morte que se aproxima. E aí Jesus chama Pedro, Tiago e João para estar com ele para rezar. E eles dormem, não conseguem ficar com Jesus em oração. Jesus até diz, vocês não são capazes de ficar nem uma hora comigo, né, de me fazer companhia nesta hora de agonia, de sofrimento, né? Então Jesus sente também por aquilo. E a igreja então procura fazer companhia a Jesus. Somos convidados a exatamente a fazer esta companhia a Jesus, adorando a Jesus, né, naquele momento de solidão que ele experimentou, em que ele foi abandonado, e aí fazemos nesse momento de presença com Jesus na adoração ao final da Santa Missa. Uma hora santa pode ser feita, às vezes a vigília também, né? E assim termina a Quinta-feira Santa. Que maravilha, né? Já falamos do Domingo de Ramos, dessa entrada triunfal, né? Nessa entrada de Jesus ali na cidade de Jerusalém. Nós também entrando com ele nessa Semana Santa. E na quinta-feira o Padre Francis ressaltou coisas lindíssimas para nós, né? Isso vale meditar, aprofundar a nossa fé, né? Instituição da Eucaristia, do sacerdócio, né? Olha que coisa linda, né? Essa questão aí de não terminar na quinta-feira com a bênção final, a gente, né, seguindo já agora em direção à Sexta-feira Santa. Esse dia, né, como o Padre Francis falou, não da tristeza, mas de uma profunda meditação, reflexão, né, dessa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo agora. Jesus Cristo agora vai sofrer, né, toda essa paixão, todo esse sofrimento e morrendo, não uma morte para finalizar a vida aqui, mas a morte que nos redimiu, o sangue redentor, né? Jesus vem trazer a nova vida. E essa sexta-feira, Padre Francis, como é que a gente pode aprofundar ela? Qual o rito da igreja nesse dia? A riqueza desse dia, como o senhor bem falou, né? Não para ficarmos tristes, mas para refletirmos e meditarmos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo dessa dor profunda que ele sofreu. Com certeza, né? Não é um dia de tristeza, de luto, mas é um dia em que nós, né, voltamos para a cruz, para a morte do Senhor, e é o único dia da igreja, né, em todo o ano, que nós não temos a missa. É verdade. É o dia que não se celebra a missa, mas se celebra uma ação litúrgica que nós teremos a comunhão da Eucarística da Quinta-feira Santa, os padres não consagram. Tem consagração, não tem a consagração, foi feita na quinta. Foi na Quinta-feira Santa, exatamente. Então se consagra uma quantidade de hóstias o suficiente para aqueles que vão participar da Quinta-feira Santa e da Sexta-feira Santa, né? Porque na Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que nós não celebramos a missa, né, com a consagração. Vai ser uma liturgia que normalmente pode ser celebrada em algum outro horário, conforme for, né? Mas o ideal é às 15 horas. É a hora, né, própria em que Jesus morreu na cruz, né? Foi crucificado ao meio-dia e às 15 horas ele morre, né? Então, às 15 horas,
a igreja se reúne e aí tem início a celebração. E é uma celebração bonita também, que começa em silêncio, né? O padre não faz em nome do Pai, porque como que ficou em Quinta-feira Santa desde aberta, aquela continuação. Então o padre entra em silêncio, se prostra, né? Ali no chão, né? Os fiéis se ajoelham em silêncio, não tem canto de entrada. O padre se levanta depois, um instante, e a cruz, né, tudo velado, né, todas as imagens, né, com o véu, com o pano, a simbolizar, né, o véu do pecado que nos distancia de Deus, que nos impede de ver a Deus, que nos impede de ter esse contato mais puro com aquilo que é santo, porque é com a morte de Cristo que desvela-se, né, em tudo, né. Então, em silêncio, o padre depois começa uma oração, e faz uma leitura, né, a primeira leitura da missa, o salmo, depois a segunda, e depois entra a leitura do Evangelho da Paixão, da mesma forma como do Domingo de Ramos. A gente lê um outro, né, o Evangelho da Paixão do Senhor, contado já por outro evangelista, segundo ano A, B ou C. Depois da leitura, nós vamos ter a oração, chamada oração universal. Essa oração universal, quer dizer, universal no sentido de que abrange as mais diferentes realidades da vida, do mundo, dos homens. Então não só rezamos por nós cristãos, mas rezamos ali pelos judeus, pelos que são ateus, olha que lindo, pelos que são muçulmanos, pelos políticos, rezamos pelos cristãos perseguidos, enfim, por várias realidades, porque a igreja ali ela está se unindo a Cristo na cruz, que deu a vida por todos os homens e que ora por todos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e assim Jesus rezando, né, por nós. Então a igreja ela ora também essa oração universal que vai para o Papa, para os bispos, mas para todos os homens, né, para toda a humanidade, né? E aí depois entra uma outra parte, né, a segunda parte da celebração. A primeira é a liturgia da palavra, com a oração universal. A segunda é a adoração da cruz. Né? Falamos adoração da cruz, mas naturalmente, como bom católico, a gente entende que não é adorar a madeira, a imagem, né? É uma maneira de a gente dizer, o que a gente está querendo dizer, adorar a Cristo, né? Ao crucificado, que está representado na cruz. Né? E aí então se desvela, né, a cruz que está com véu, e aí o padre vai dizendo por 3 vezes, né? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, né? E aí se reza ou se canta e todo mundo responde, né? Vinde e adoremos, né? E aí depois de ter tirado, coloca-se a cruz, o padre coloca apoiado em algum lugar, e ele tira a casula, né? O bispo também tira a casula, o bispo tira o anel também, e se despoja da casula, e depois ele então faz uma genuflexão e beija a cruz e expõe depois para que as pessoas também possam adorar, né, a Jesus. Então, costuma-se fazer, né, uma pessoa toca, ou então se beija, né, se dá um ósculo, né, nós dizemos um beijo, né, de piedade, um gesto de amor, né, de gratidão a Jesus, porque amou a nós, né? Então, é uma maneira de a gente manifestar este carinho, este afeto a Jesus, né? Este ano, né, por questões da pandemia, naturalmente não vai ter todo o gesto de todo mundo tocar ou beijar, mas mesmo que estejamos nos nossos lugares, né, na igreja, talvez de joelhos, ali em silêncio ou com canto, que nós possamos dizer, Senhor, obrigado por ter dado a vida por mim, né? Perdoa-me, Senhor, porque tantas vezes eu também sou responsável pela tua morte, pela humilhação, por tantas vezes também ter te causado sofrimento, te ofender, né? Então aquele momento que a gente procura, né, tomar consciência, né, daquilo que Jesus fez por nós, né? E depois se comunga, né, se dá a comunhão, né, aqueles que estão preparados comungam e encerra-se depois com uma oração e em silêncio, depois todo mundo sai, também não tem a bênção final, mas se sai em silêncio da igreja, né? E assim conclui a Sexta-feira Santa, né? Em alguns lugares tem até procissão, né, também, que não é obrigatório, né? Isto, aí entra aquilo que são a piedade popular, né, que são a procissão com a imagem do Senhor morto, ou também a via sacra, que é muito, né, importante também fazermos, né, que passamos naquelas 14 ou 15 estações de Jesus, né, da condenação até a cruz, o Calvário, né? Então há também nessa piedade popular própria, né, da Sexta-feira Santa, né? Uma coisa importante também, né, tu lembrarmos, na Sexta-feira Santa e a Quarta-feira de Cinzas são os 2 dias que todo católico, né, tem como obrigação o jejum e a abstinência, né? Ou seja, o jejum e a abstinência para aqueles que estão ali com entre 14 e 60 anos, né? Quem tem mais de 60
está livre, né? A pessoa tendo condições e tal, saúde pode fazer, Essa tudo, renúncia, mas, né? e, claro, estão dispensados quem está enfermo, né? As mulheres que estão grávidas, ou então quem tem um trabalho braçal, que precisa, por exemplo, um motorista de ambulância ou de ônibus, e que precisa trabalhar, então precisa se alimentar bem, então o jejum ele não vai poder fazer como qualquer outra pessoa, né? Mas o jejum, que é uma refeição normal do dia, pode ser o almoço, por exemplo, um almoço normal, e outras duas menores, mais reduzidas, né? E abstinência da carne, né? Também, né? Importante. Que aí seria tirarmos a carne, seja do frango, do boi ou então do suíno, mas seria o peixe, um ovo, um queijo, verduras, aí sim. Então, para a gente poder também, né? Viver bem nesse dia, né? Exato, Acho é que uma ele forma também da gente poder oferecer um pequeno oferecer. sacrifício ao Senhor, né? O jejum e a Que abstinência. maravilha, né? Então nós estamos caminhando na Semana Santa, como você viu no início, né? Falando do Domingo de Ramos, meditamos nessa Quinta-feira Santa riquíssima de significado para todos nós, e o Padre Francis agora adentrou para nós, né, esse mistério da Sexta-feira Santa, né? Esse dia, como ele bem colocou, né, de meditação profunda, reverência a nosso Senhor Jesus Cristo, participando mesmo dessa morte dele, morte de cruz, né? Mas que com certeza não é o fim, mas é um dia de pensarmos, né, de modificarmos nossas atitudes, né, de entrar em profunda reflexão. Então, o Padre Francis terminou ali dizendo, né, da procissão, em várias paróquias tem, e uma coisa importante que o Padre Francis falou. Muitas vezes na pandemia agora, você talvez não possa ir na paróquia, né? Talvez na sua paróquia não vai estar aberta, enfim, ou com menos pessoas, mas nós temos as redes sociais, né, Padre Francis, das Verdade. paróquias, temos também as televisões católicas, né? A gente Exato. pode também participar, não deve Exato, participar, né? exatamente, Com exato. muita profundidade, mesmo irmanados nessa semana riquíssima. Então, na Sexta-feira Santa, agora a gente vai entrar nessa vigília do sábado, né, Padre Francis? Vai Verdade. passar o sábado em Sim, silêncio e vamos participar dessa vigília mãe, exato, a vigília maior, e que muitas vezes, eu não sei se você, amigo que está vendo esse vídeo, talvez alguns não tenham visto, já participado ou não tenham meditado a riqueza que é essa vigília, né? é É verdade. uma liturgia lindíssima. Então o Padre Francis vai explicar para a gente esse dia tão rico para nós aí, que a gente vai vencer, né? Essa sexta-feira triste, de uma dor que a gente vive, mas já entrando agora no sábado. Como é que é esse Exato. sábado da vigília, Padre Francis? Pois é, então, o sábado santo, aí a gente já está chegando à vigília, né, que é aquele momento mais importante da liturgia da igreja, é a celebração maior. Maior. Esta é a celebração mais Lindíssimo, importante né? para nós católicos, né? Importante. Verdadeiramente, se todo católico, né, pudesse participar, né, desta noite, ela é fundamental, porque ela é onde também nós vamos celebrar, né, a Páscoa de Jesus, que começa já com a vigília do Sábado Santo, a renovação das nossas promessas batismais, né? Claro, nesses limites que nós temos hoje com a pandemia, tudo, mas que aqueles que não puderem estar presencialmente na igreja, acompanhem pelas redes Acompanhar. sociais e procure estar Um bem, só né? coração, né? Todos Exatamente, né? unidos. E aí, né, durante o dia do Sábado Santo, não tem celebração nenhuma, né? Você falou uma palavra que é o silêncio, justamente, né? Aquele silêncio que a igreja está. Existe uma homilia do quarto século que a gente lê sempre no ofício das leituras, muito bonito, um texto que nós lemos no Sábado Santo, em que nos fala daquele silêncio, né, de Jesus ainda ali adormecido. É como o sábado que Deus criou todas as coisas em 7 dias e no sétimo, nos 6 dias, no sétimo ele descansou. Então é como se Jesus, né, ele é o Salvador que operou a nossa salvação. E agora é como se ele também estivesse descansando da obra da salvação, né, da obra da redenção. E aí no silêncio do sepulcro, né, obviamente Cristo está vivo, ressuscitado, mas é como nós estivéssemos revivendo. E aí, à noite é que nós vamos ter a vigília, esta celebração, que é a Santa Missa, né? Normalmente celebrada já, né, mais à noite, né, para 8, 9, antigamente até mais, né, para meia-noite, às vezes por questões da segurança nas cidades Os e tudo, hábitos, né, mudaram. exatamente, um pouco, né? Mas se passava a vigília a noite toda. Então, ela também começa, né, de um modo diferente, não com aquele habitual que a gente tem da missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Fora da igreja, né? fora da Fora da igreja. Então aqui o igreja. simbolismo da vigília pascal é muito grande, né? A importância, porque começa todo mundo fora da igreja, a igreja na escuridão, né? Toda a luz apagada, a indicar o que? Nós estamos ainda, né, entre aspas, Cristo morto, né? Ainda não ressuscitou, é a condição da humanidade antes da morte e ressurreição de Jesus. O mundo estava nas trevas, o mundo estava fora de Deus, Medo, né? Dúvidas, medo, né? exatamente, no medo, fora da comunhão com Deus. Então nós estamos ainda fora da igreja,
tudo escuro, né? Então o mundo que estava nas trevas. Cristo é a luz. Então nós vamos ver, a luz é Cristo, que traz a ressurreição, que traz a vida, né? Que é a luz que vence as trevas, né? A vida que vence a morte, Cristo que vence, né, todo o mal e vence o inimigo, o demônio. Então a igreja estava lá fora, né, na escuridão, e o padre vai abençoar uma fogueira, um fogo, e aquele fogo que depois vai se acender no círio pascal, que é aquela vela maior, né, uma vela que nós temos, que usamos para batizados e tudo mais. E então toma-se daquele fogo, acende o círio, e antes ele confecciona o círio colocando, né, traçando e colocando as chagas, uns cravos alfa e ômega, né, princípio e fim, né, lembrando que Cristo, né, no Apocalipse ele fala assim, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E os cravos são as 5 chagas que representam as feridas de Cristo, né, as suas mãos e o seu lado. E entramos depois com o círio pascal na igreja, vai o círio na frente, né, abrindo o caminho, né, e entramos na igreja, né. Então, por 3 vezes o padre diz, eis a luz de Cristo, né, e demos graças a Deus, né, cantamos. E aí, este círio pascal, esta entrada também da igreja, nos lembra a Páscoa dos judeus, o êxodo, né, e a libertação do Egito, que nós vemos lá o povo conduzido por Moisés e uma coluna de fogo que ia à frente do povo abrindo o mar, e Moisés, né, e a coluna de fogo que ia, né, abrindo o caminho. Então esta coluna de fogo, né, nos recorda, o círio pascal nos recorda, esta coluna de fogo, a luz de Cristo, agora é Cristo, ele é a luz, ele é para nós como Moisés, ele é aquele que nos abre o caminho, atravessando pela água, água que é muito importante na liturgia também, a água que ela pode ser vida e morte, morte para o pecado, a água, né, que se abriu para os judeus, o povo eleito, foi vida. Mas para o faraó e para o Egito foi morte, ou seja, ali aqueles que estavam escravidando e perseguindo, então o pecado é a morte para o pecado, é a morte para o demônio. Então é vida para uns e morte para o pecado, né? Então entramos na igreja com o círio pascal aceso. Depois se faz o precônio pascal, o precônio é o anúncio da Páscoa, né, um hino em que nós, né, cantamos agradecendo a Deus, louvando a Deus pela Páscoa, e depois iniciamos a liturgia da palavra. Então quem participa, né, já do Sábado Santo sabe que no Sábado Santo há mais leituras do que habitualmente nós temos na missa, né? Então são aí às vezes 9 leituras. Lindas, né? Todas uma riqueza de um... Exatamente. Então a igreja, ela pegou essas leituras, então assim, olha, se uma pessoa que não tem assim noção da fé da igreja, participando da missa do Sábado Santo, observasse bem o rito, ali está contida a história da nossa salvação. Então a igreja pegou da Bíblia, né, as partes mais importantes que narram para nós da história da salvação. Começa com a criação do homem e da mulher, a queda de Adão e Eva no pecado, depois vem também Abraão, com Deus faz aliança, Moisés, o povo no Egito, depois os profetas, e aí vamos, né, fazendo as leituras, intercalando também com um salmo e uma oração, né? Então, muito bonita a liturgia, nesse dia também na liturgia da palavra, é muito importante. Aí a gente vai até, né, terminar a última leitura do Antigo Testamento. Antes de começar a leitura do Novo Testamento, nós cantamos o Glória. Toca-se os sinos da igreja, canta-se o Glória, porque é o Novo Testamento, é a chegada de Cristo, é um tempo novo. Então a igreja com alegria, então se enfeita o altar com as flores, se tiram as coberturas, os véus também, né? as imagens e tudo, então, e sobretudo, né, coloca-se o Glória, né, o hino, que aí a gente canta com alegria. E entra o Evangelho, né, a leitura do Evangelho, que é o essencial também da palavra de Deus, contando, né, a narrativa da ressurreição de Cristo. Depois vem a homilia, a missa transcorre com o canto das oferendas, mas antes do canto das oferendas, lembramos uma outra parte importantíssima da liturgia do Sábado Santo, é a liturgia batismal. Então, no Sábado Santo é quando que a igreja antigamente batizava normalmente as pessoas, se convertiam, tudo, se fazia um caminho de catequese, e batizava-se no Sábado Santo, porque o batismo é a nossa entrada no batismo, né, de Cristo, na sua morte e ressurreição. E então temos a liturgia batismal. Quando tem o batizado, então se realiza o batismo ali, abençoa a água batismal, tem a ladainha de todos os santos. É lindo. Exatamente. Quando não se tem o batismo, né, então a gente tem, ali temos uma liturgia de toda maneira temos a renovação das promessas batismais. Então quando nós vamos renunciar,
né, a Satanás, renunciar ao pecado, ao mundo, para abraçar a fé em Cristo. Então, nós que já somos batizados, né, então renovamos as nossas promessas batismais. Porque, como aqueles primeiros cristãos, para tornar-se cristão você precisa abandonar a idolatria, abandonar o mundanismo, abandonar o pecado. Não dá para ser católico pela A vida metade. velha, né? Um Ficar pé velho. lá, outro pé cá, ou tudo ou nada, né? Então, até se antigamente fazia, era se renunciava voltado para o ocidente, onde o sol se põe, né, a escuridão, renunciando a Satanás, as trevas, o pecado. Depois se voltava para o Oriente, de onde nasce o sol, para dizer creio em Deus, creio, né, na fé da igreja e acolher a Cristo, que o sol, o Oriente, é símbolo de Cristo, que é aquele que surge e que traz um novo dia, né, um novo tempo, né, a luz, né, que ilumina. Então, se faz isso. Depois se asperge com a água abençoada e então depois dá continuidade à Santa Missa. E a missa depois transcorre, né, de modo habitual, né, como nós temos, né, a liturgia da Eucaristia, né, com a consagração, a oração eucarística, a comunhão, e aí vai se encerrar com a bênção final, né, normal, e aí se conclui, né, essas três celebrações que Esse estão como tríduo que pascal, esse né? tríduo pascal, né, que começa na quinta-feira à noite, né, na sexta e depois no sábado a vigília pascal, e aí já o sábado à noite já é o domingo, né? Então é domingo da ressurreição. E Já domingo de alegria, né? exatamente, é o grande dia, De- né, para nós, por isso, né, o domingo para nós é o dia do Senhor, do né? Senhor. É, Porque porque muitas né, confundem, o Antigo Testamento fala muito no sábado, né? claro, exato, E nós celebramos no domingo, né? celebramos no domingo, porque o Antigo Testamento, o sábado se guardava celebrando a obra da criação. Agora, para nós, muito mais importante do que a obra da criação é a obra da redenção. Redenção. Então, é que Jesus ele restaura, né, salva o mundo. Então, a igreja, desde o início com os apóstolos, né, passa a celebrar no domingo. Né? Então, esse é o sentido. E então, terminando essa vigília pascal lindíssima, né? Como eu falei, o Padre França aqui ressaltou de forma magnífica, né? Você que talvez nunca meditou muito a vigília pascal, fica esse convite, né? Participar bem dessa Sim, celebração, né? Como o Padre falou, as leituras lindíssimas, né? E esse momento da gente falar esse glória, glória ao nosso Deus, a Jesus, que venceu a morte, né? O pecado exato. ficou vencido, a morte não mais existe, né? Jesus vem nos dar essa vida nova, né? Restaurar a nossa dignidade, né? Abrir os céus para todos nós. Então nós temos agora, né, Padre Francis, finalizando também para entrar agora na semana, o domingo de Páscoa, né? Esse Sim, dia tão bonito também, né? Que a igreja exato. celebra com tanta alegria, né? Nós fiéis ali com esse sorriso no rosto, né? Porque temos o nosso Salvador, o nosso Redentor. E um domingo de Páscoa que vai se continuar ainda com a oitava de Páscoa também, se eu pudesse falar sobre isso, né? Sim. Esse reforço dessas bênçãos derramadas sobre nós. Como é que é o domingo de Páscoa e essa oitava de Páscoa? Pois, exato. Então, por ser um dia tão importante para nós, a Páscoa, né, a igreja, um só dia não basta. Então é como se a igreja precisasse estender por mais alguns dias. É tanta alegria, é tão grande o mistério, a beleza do dia da Páscoa, que então a igreja se estende também por mais 8 dias, a oitava da Páscoa, a concluir com o segundo domingo da Páscoa, que é chamado também hoje Domingo da Divina Misericórdia, ou É, chamada antigamente Dominica in Albis, esse domingo em branco, quando era todos esses domingos, ainda os que foram batizados, eles então traziam a veste branca, uma túnica branca, e só se retirava depois do Dominica in Albis, domingo em branco, e que agora é Domingo da Misericórdia. Então é a alegria da igreja que se estende, né, por a oitava. E depois ainda o tempo pascal, que são 50 dias, que vai até Pentecostes. Então, no início da igreja, era esses 50 dias até, né, que se celebrava a Páscoa com muita muita alegria. É alegria. tanto a importância, né, da Páscoa. Então, o domingo da Páscoa, né, todos os outros domingos se tornam como também, né, é a celebração contínua, semanal da nossa Páscoa. Mas o domingo, né, anual, claro, da Páscoa anual, é aquele que a gente tem maior solenidade. Mas cada domingo é a nossa Páscoa que nós estamos celebrando. Por isso que os católicos, né, sempre participavam da Santa Missa, e eles diziam, como os mártires, né, de Abitínia, que diziam, né, sem o domingo nós não podemos viver. Né, sem o domingo, não só sem o dia, mas sem o mistério que nós celebramos, né, da Eucaristia, nós não podemos viver. Então daí a importância de, como católicos, a gente poder participar mesmo das celebrações da Eucaristia dominical. Por isso que o domingo é um dia de descanso. Não é como você também falava, né? A Semana Santa é um feriadão, Não. o domingo também não é um dia somente para o futebol,
para o churrasco, também tem este momento de É, lazer, de convivência, mas mas Deus em primeiro lugar, o né? O centro é Senhor, né? É o justamente centro da o nossa vida. povo, né, os fiéis se reunirem em torno da E que Eucaristia, bom, né? Padre Francisco, o senhor falar sobre isso, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo tão difícil, já entrando nesse segundo ano da pandemia, né? A gente tem visto luto, dores, perdas, né? Sim, E esse convite que fica, né, para nós, né, de colocarmos Jesus como centro da nossa vida, né? sim. Jesus é o nosso tudo, é o tudo da nossa história, tudo da nossa vida. É nele que a gente se sustenta para caminhar. E o senhor pudesse, Padre Francis, já a gente caminhando para esse final, né? Depois a gente ter meditado nesse mistério lindo da Páscoa, nessas celebrações riquíssimas, eu tenho certeza você vai olhar já com outros olhos na celebração, esses detalhes, o rito, né? Enriquece a celebração. E o senhor pudesse, Padre Francis, dirigir a cada um dos nossos amigos e amigas do nosso canal, né? Nesse momento que muitos estão de cabeça baixa, estão no desânimo, né? Famílias passando perdas econômicas, perdas humanas. Como é que o senhor, essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo pode impactar de forma a gente continuar em frente? Com certeza. É um tempo, né, bem particular que nós estamos vivendo, com as limitações das nossas celebrações, mas como você falou mesmo, né, nós somos, como cristãos, que vamos celebrar o mistério da vitória de Cristo, da vida, né, da ressurreição. E, portanto, para nós católicos que cremos em nosso Senhor, se nós colocássemos de São Paulo a nossa esperança, se ela estivesse somente neste mundo, nós seríamos infelizes. Mas a nossa esperança não está neste mundo, não está nas coisas deste mundo. Sim, temos essa realidade, esta vida, e devemos preservar e cuidar, ter os cuidados, mas não podemos permitir que o medo nos torne cegos, que o medo nos apavore, que, de tal modo que nos deixe travados e até mesmo perdendo a esperança. Não. Então, nós somos chamados especialmente na Páscoa a recordar, nós somos aqueles que cremos naquele que venceu a morte, naquele que venceu o mal, e nós cremos, né, com ele também, né, podemos superar e vencer as dificuldades. E né, seja pedindo a Deus pela cura, pelo fim desta pandemia, por aqueles que também partiram, porque nós cremos na vida eterna, cremos na ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, é o que nos fala Jesus. Venceu a morte, Que né? venceu a morte. Então, nós não podemos somente supervalorizar a vida terrena, né, e aqui neste mundo, né, mas procuramos valorizar, e é importante o cuidado, com a igreja procura ter esta responsabilidade, mas sempre não podemos nos comportar, talvez por tantas notícias tristes e tudo, mas que, olha, tem muita gente que não tem a fé em Cristo, e por isso parece que tudo está acabando, né, e parece que perdeu a esperança. E nós não, nós sabemos que Ele é Senhor da história. E o mundo não está na mão dos poderosos, não está simplesmente não na mão dos homens, né? Deus permite, né, que o homem possa ter certo poder, possa fazer uma coisa ou outra, mas sabemos, é Ele o Senhor da história. Então, caríssimos irmãos, eu diria, né, que nós possamos assumir com alegria e dizer, né, Deus poderia ter escolhido que eu nascesse em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer família, mas Deus nos quis que nós fôssemos os homens e mulheres deste tempo e desta época, os cristãos deste tempo. Os cristãos no início da igreja sofreram perseguições, Também. eles para celebrar a missa, participar da missa, eles morriam, Cada época né? tem suas lutas, né? Suas Exatamente, né? dificuldades. Então, eu acho que foi bonito também a atitude do Papa, né, Francisco, no Iraque agora, que foi, Lindo, né, totalmente marcante. contra a corrente, corajoso. Um país em que os cristãos estão sendo expulsos de suas terras, perseguidos como cristãos, né, destruídas suas casas, suas igrejas, morrendo, matando os Morrendo. cristãos lá. Martírio, E o né? Papa foi lá num lugar de conflito, de perseguição, para justamente dar força a esses cristãos e, ao mesmo tempo, no tempo de pandemia, né, vencendo todo o medo e receio de podermos celebrar, de encontrar com os devidos Muito cuidados, significativo, né? exatamente, com Muito bonito. cuidado, mas a gente saber, né, também, né, celebrar a nossa fé. Então, uma bela lição, né, corajoso no Papa, essa atitude de amor. Então, a gente dizer, nós não somos, né, homens, não podemos ser do medo, né? Então, Deus nos escolheu para vivermos nesse tempo e tenhamos a fé, tenhamos a confiança. Vamos celebrar, né, a Páscoa com grande alegria, com grande esperança. Claro, aquelas pessoas que não puderem, por razões várias, a estar na igreja, mas que possam participar, né, por meros meios de comunicação, mas desejando, e quem No puder, que coração, realmente né? esteja presente, quem puder, né, e aqueles que não, Deus, né, estará também ali a fortalecê-los, e temos confiança nesses tempos, né, o Senhor está sempre do nosso lado, né, junto de cada um de nós.
Que maravilha, né, meus amigos, minhas amigas? Que bom a gente poder ter nessa Semana Santa os ensinamentos da igreja, na pessoa do Padre Francis, né? Esclarecendo para nós a liturgia, cada dia da celebração. Isso faz o que a gente conhece, a gente ama mais, a gente participa melhor. Que bonito também essa mensagem dele, né? Nos encorajando em nome da igreja, citando esse exemplo do Papa Francisco, né? Para nos fortalecer, né? Eu sei que o medo está rondando todos nós, a desesperança, mas é tempo, como o Padre Francis falou, da gente centrar a nossa fé, a nossa vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor e Ele caminha conosco. Ele está de mãos dadas nessa travessia, como Ele estava na barca também, né? Junto dos apóstolos. Ele está junto de mim, do Padre Francis, cada um de nós que estamos nessa caminhada aqui. Então eu agradeço, Padre Francis, a gentileza, a generosidade. Como eu falei no início, né? O Padre Francis é um padre muito amado, muito querido, e um homem de profundo conhecimento, e a quem eu sou muito grato na minha vida, pelo dom da vida dele, grato a Deus. Agradeço mais uma vez o Senhor de todo o coração e já convido, né, para outras meditações aqui no nosso canal, né, da gente poder falar das riquezas da igreja e a gente finalizando esse vídeo da melhor forma, né, que é a bênção de Deus. Claro. Que eu só posso enviar a bênção, né, sobre todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, né, para que essa bênção de Deus chegue nos corações e possa fortalecer a todos nós na caminhada. Muito bem. Agradeço, Arthur. Obrigado e que Deus abençoe a todos aí, né? Uma feliz Páscoa para todos, né? Para todas as nossas famílias. Então vamos invocar e pedir a Deus que abençoe a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós, pela intercessão da Virgem Maria, de São José, seu esposo, as bênçãos dos céus, pelas vossas famílias, vossos trabalhos, por aqueles que estão enfermos. Pedimos que o Senhor derrame abundantes bênçãos e graças e que esta Páscoa seja para todos nós um tempo de renovação na nossa fé, na nossa esperança e na nossa vida em Cristo. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.